Olá, eu sou a Clarice Pérez. E eu sou a Bruna Meller. Nós somos advogadas do PG Law e esse é o PG Talks, seu podcast semanal sobre atualidades do direito. O tema do episódio dessa semana é a contratação de serviços pela internet e a promessa de ganhos extraordinários que acaba levando as pessoas a entrarem num grande golpe. No episódio de hoje, trataremos especificamente sobre as pirâmides financeiras por meio da internet e sites de apostas. Falaremos também sobre como evitá-las e, infelizmente, se você for mais uma vítima, o que pode fazer para diminuir os seus prejuízos. Bom, falando sobre as pirâmides financeiras, como falado no episódio anterior, ela consiste no investimento inicial, na busca por novos investidores e na repetição desse processo. O negócio cresce à medida que novos investidores vão ingressando na base da pirâmide e a promessa de lucro advém exatamente desse movimento, uma vez que são esses novos investidores que garantem o lucro do investidor mais antigo. E o problema desse negócio acontece justamente quando tem uma redução do número de investidores, aí acontece que tem a redução do dinheiro envolvido e por conta disso acaba tendo a ruína do negócio. E esse tipo de negócio não é novidade. Na verdade, ele se tornou popular na década de 20 nos Estados Unidos com um esquema de venda de selos estrangeiros que foi iniciado pelo italiano Carlo Ponzi, que fez uma fortuna justamente por muitas pessoas se interessarem nesse negócio dele e acabarem formando esse esquema da pirâmide. No Brasil, as pirâmides financeiras, sob a promessa de ganhos fáceis, infelizmente seguem em alta, fazendo cada vez mais vítimas. E com a internet, o golpe se popularizou. Um exemplo são as pirâmides financeiras que visam a aquisição de criptomoedas. Tal como no modelo original, esse negócio se sustenta justamente com a adesão de novos investidores que têm interesse na aquisição de criptomoedas. E isso pode ser feito por meio de um determinado site ou uma plataforma digital. São prometidos lucros extraordinários num curtíssimo espaço de tempo. E no início, os investidores até chegam a receber o lucro prometido. Isso faz com que eles adquiram segurança para continuar investindo no negócio. Mas o esquema não se sustenta e, num determinado momento, falta dinheiro para pagar todo mundo. E os investidores acabam amargando os próprios prejuízos. E é justamente por isso, no Brasil, já chegaram casos nos tribunais de pirâmide financeira de criptomoedas e um deles que ficou mais conhecido é o do Rental Coins, que ficou conhecido justamente por ter pessoas de renome, famosos entre as vítimas da fraude, do golpe financeiro. As pirâmides financeiras, inclusive, são crimes previstos na legislação desde 1951 e sujeitam os agentes às penas de multa e prisão de 6 meses a 2 anos. Inclusive, elas podem se encaixar como crime de estelionato, uma vez que os agentes recebem indevidamente valores após enganar a vítima. E uma forma de você tentar evitar ser vítima dessa fraude é justamente a busca por informação. Então é importante você tentar investigar a empresa que você pretende investir, desconfiar dessas promessas, de lucro alto e em curto espaço de tempo. E, inclusive, se isso envolver o recrutamento de novos investidores, porque aí é o que caracteriza realmente essa questão das pirâmides financeiras. A orientação é que essas medidas sejam adotadas da maneira mais célere possível, uma vez que ao primeiro sinal de alerta, os fraudadores costumam desaparecer e as vítimas acabam amargando os prejuízos. Um outro serviço que se popularizou recentemente foram os sites de apostas em eventos esportivos. E como que isso é feito, Como que a gente pode fazer? Até a Clarice vai explicar isso um pouquinho melhor, mas eles podem ser feitos de qualquer lugar, bastando que você tenha um computador ou um smartphone com acesso à internet. E o apostador, ele que vai decidir como, quando ele vai fazer o investimento financeiro dele. Em geral, os sites de apostas trazem os resultados possíveis, a probabilidade e o ganho que o apostador pode ter caso ele acerte. O interessado escolhe um daqueles resultados e se ele se concretizar, ganha tanto o valor que investiu, mais o lucro prometido pelo site. No Brasil, embora as apostas esportivas tenham sido autorizadas pela Lei 13.756 de 2018, referida lei ainda depende de regulamentação. Então, na verdade, por hora, os sites brasileiros eles ainda não são autorizados a oferecer esse tipo de serviço de aposta. E isso pode ser feito unicamente pelos sites estrangeiros. Mas a expectativa é que ainda nesse ano essa regulamentação aconteça.
E Bruna, a falta de regulamentação acaba sendo um terreno fértil para organizações criminosas e fraudes digitais. Já tem sido inclusive identificado casos de pirâmide financeira através dos sites de apostas. Assim como no caso das pirâmides financeiras, a melhor forma de tentar evitar com que se caia nesse golpe é justamente buscar informações. Então é importante que antes de realizar qualquer tipo de aposta, que verifique se o site ele possui alguma licença e regulação pelo governo estrangeiro. É importante também verificar o tempo de operação do site e as avaliações até dos outros usuários, avaliações positivas ou negativas. Vale observar também se o site de aposta oferece serviço de apoio ao cliente, bem como os métodos de pagamento que são oferecidos. Finalmente, é sempre bom fazer um registro. Cuidado com computadores públicos e celulares de terceiros. Proteja suas senhas e seus dados pessoais. Por tudo que foi dito, o que a gente verifica é que com o avanço da internet, as fraudes e os golpes financeiros foram apenas ganhando uma nova roupagem e fazendo um número cada vez maior de vítimas. Destaca-se, por fim, que no final do ano passado entrou em vigor a Lei 14.155, que pune com penas mais duras os crimes cibernéticos. E segundo uma notícia que a gente obteve no site do Senado Federal, o Brasil ele ocupa o 3º lugar no ranking mundial de registro de fraudes eletrônicas. E isso se deve justamente por conta da legislação branda que tinha até então sobre a matéria. No entanto, caso você já tenha sido vítima de um desses golpes, não deixe de procurar os seus direitos, ajuizando quanto antes uma medida cível para a reparação dos prejuízos. Nos próximos programas falaremos sobre fraudes em leilões eletrônicos e a gente também vai ter uma entrevista com um experiente leiloeiro que vai trazer muito esclarecimento sobre o assunto. E se você gostou do nosso podcast, aproveite para nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, como PGLAW, PGLAW. E fique à vontade também para entrar em contato conosco pelo nosso e-mail info@pg.law, caso tenha alguma dúvida ou precise fazer alguma pontuação sobre o tema. Então, acho que é isso. Muito obrigada e uma ótima semana. Obrigada, até a próxima.